A gente vê como Deus se interessa em trabalhar nas famílias. Ele tem nos colocado como sacerdotes da nossa família para orar pelos nossos familiares e assim por diante, e é nosso dever. E nós lembramos que Jesus iniciou o seu ministério prático ou público exatamente no meio de famílias. Quando a família do noivo e a família da noiva estavam juntos, comemorando as bodas, o casamento de um homem e uma mulher, o Senhor Jesus esteve presente. E ali ele iniciou o seu ministério prático, o seu ministério público. O primeiro sinal público do ministério de Jesus se deu na união de famílias, em uma festa de casamento. Todos os mundos conhecem sobre as bodas de Caná. Quantos conhecem? É tema pregado em casamentos, é tema pregado no aconselhamento para as famílias e assim por diante. Wanda, por favor, coloque para nós aqui o Evangelho de São João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, que fala exatamente sobre essa narrativa das bodas de Caná, onde o Senhor Jesus foi convidado e ali ele transformou a água em suco de uva, vinho, né? Quando a gente fala vinho na linguagem aqui brasileira, vinho sempre nos remete à questão alcoólica, não é mesmo? Mas o vinho, na época de Jesus, tinha várias classes. Por exemplo, o suco de uva, logo que era extraído ali da uva, que a gente conhece como suco de uva integral, era conhecido como vinho. É o vinho, suco de uva, vinho. Daí você tinha o vinho mais fermentado, daí também era vinho. Tinha um outro vinho que servia como vinagre da uva. Então você tem o vinho, que é a primeira prensa, tem o vinho fermentado, você tem ele em forma de vinagre. Tinha um vinho, inclusive, praticamente medicinal. Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, não beba somente água, põe um pouquinho de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades, que Timóteo estava com problema de enfermidades, de dores de estômago e, como quem diz, diarreia e aí por diante. O apóstolo Paulo fala o seguinte: coloca um pouquinho de vinho na água. Estava certo. Então era comum naquele tempo pegar um pouco de vinagre ou do suco de uva e misturar com a água. Geralmente um vinho ou um suco de uva fermentado, colocado um pouco na água, mata muito daquelas bactérias. Paulo estava dizendo assim para Timóteo: coloque um pouquinho de vinho na água, por causa das tuas frequentes enfermidades. Sabe o que ele estava dizendo? Você está tomando água que está bastante contaminada. Faça isso e você vai ajudar você nessas infecções recorrentes que você está tendo. Então o vinho, ele era classificado de diversas formas. Aqui no Brasil, quando a gente fala de vinho, todo mundo pensa que é o São Roque, o sangue de boi, não é aquela coisa. Não, esquece isso, tá? Então a gente precisa entender que vinho era este. Bem, Jesus foi então convidado, está lá no texto, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava Jesus e estava ali a mãe de Jesus. Seguindo. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para este casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que Jesus disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que
ou sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ou seja, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E assim iniciou Jesus os seus sinais, começando ali naquele casamento, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos começaram a crer nele. Amém. Então é isso, Jesus ele inicia o seu ministério público em um casamento, e ali há um divisor do Jesus humano, ou humanamente dizendo, um homem conhecido em Nazaré, depois ficou conhecido em Cafarnaum. Ali faz diferença entre o Jesus humano e o Jesus divino, e ele transforma então água em vinho, em suco de uva. E o primeiro sinal então do ministério público se deu em um casamento, na união de famílias. Jesus ele opera onde ele é convidado. Se uma pessoa convida Jesus, tem tudo para que Jesus possa operar ou levar um presente para aquele lar, para aquela família que o convida. Jesus nunca vai numa festa sem levar um presente. Jesus nunca deixa de presentear alguém, quando ele é convidado. Diz o texto aqui que Maria, mãe de Jesus, foi convidada, e também foi convidado ele. E ele esteve presente ali. Caná da Galileia não é muito longe de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu, a sua infância se deu em Nazaré. Então Nazaré estava a mais ou menos 10 quilômetros dessa Caná da Galileia, 10 quilômetros. Possivelmente era uma família bem conhecida de Maria, de Jesus, porque Maria foi convidada. E mostra o texto que ela se preocupou quando acabou o vinho e levou esse problema para Jesus. Então Maria, Jesus, com certeza eram muito conhecidos destes noivos que estavam casando. 10 quilômetros não era distante para eles poderem irem até lá. E o interessante naquele tempo que uma festa de casamento durava 3, 7, 14, 15, 20 dias, dependia muito das condições dos noivos. Hoje, para fazer uma festa para um único dia já é caro, não é mesmo? Imagina uma festa de muitos dias. Por que a festa durava muitos dias? Porque as pessoas vinham de longe. Tinha pessoas que vinham de quilômetros e quilômetros de distância. Não tinha avião, não tinha metrô, não tinha trem, não tinha ônibus. Aqueles que tinham uma melhor condição vinham de jumento. Então essas pessoas vinham de longe e passavam horas ou até dias pelo caminho, conhecido como o caminho dos romeiros, caminhos principais onde as pessoas se deslocavam de um lugar para o outro. Por exemplo, se você estiver lá em Jerusalém, você desce, tem um caminho principal que vai te levar para Jericó. Gente, hoje é uma estrada asfaltada, mas na época era um caminho de chão batido, no deserto da Judéia. Hoje só asfaltaram, mas a estrada é a mesma. Então havia os caminhos principais, onde era o caminho dos romeiros, que as pessoas, elas iam de um lugar para o outro, os viajantes, e se deslocavam. E dependendo da distância, eles tinham que armar tenda pelo caminho. Então imagina, uma pessoa que vai no casamento de um parente importante, tem que estar lá, ele poderia demorar na viagem 3 dias, 4 dias. Está entendendo? Porque ele queria honrar os noivos. E às vezes, pelo caminho, ele tinha até que armar tenda juntamente com os viajantes que tomavam aqueles caminhos principais. Raramente tinha um hotel pelo caminho. Não tinha.
Então os casamentos demoravam. Demoravam por quê? A festa demorava. Porque essas pessoas que vinham quilômetros e quilômetros, eles eram hospedadas. E tinham que ficar por ali, descansar, para depois voltar para suas casas. E dependendo, né, da distância, as famílias ficavam na casa dos pais do noivo ou da noiva dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8. Então uma festa de casamento, onde se recebia os convidados, os familiares, os noivos tinham que, no mínimo, ter, para poder alimentar os seus convidados. Então eles se hospedavam na casa do noivo, da noiva, e ali essas famílias os mantinham. Então era um pouco decepcionante quando faltava alimento, porque essas pessoas vieram de longe. E era um costume lá, e é até hoje no Oriente, de você receber bem as pessoas. Aqui os sulistas, né, o pessoal do Sudeste e Sul, não é muito preocupado em fazer uma mesa farta quando aparece alguém. O pessoal do Norte e Nordeste já, não é? Chegou alguém lá, faz aquela mesa que faz o quê? É um costume, não é mesmo? Aqui não, aqui o cara é convidado, chega de manhã, tem um pão francês, uma manteiga e um café pretinho, pão. Parece que está mandando a gente de volta, né? Vai embora. No Oriente é diferente. No mundo árabe é mais diferente ainda. No mundo árabe, quando um árabe recebe o outro, ele faz uma mesa farta e espera que o convidado arrote na frente dele. Ele, depois que o convidado come, ele fica assim, observando, esperando que a pessoa... Daí ele fala, isso aí, está satisfeito. Né? Naquele tempo era assim. Você vê isso em Abraão. Abraão, quando recebia alguém, ele rapidamente já preparava uma bacia com água para lavar os pés, já falava para Sara matar um cabrito e tal, para atender bem a pessoa. Então era costume na época os noivos se preparar para receber quem? Receber os convidados, e convidados que vinham de longe. Lembrando que muitos deles, gente, não tinham transporte. Quem tinha um cavalo, só se o camarada fosse do governo, do Império Romano. Porque o máximo do máximo era jumentinho mesmo. Porque 95% da população de Israel na época de Jesus não eram analfabetos. 5% pertencia à elite, religiosos, fariseus, saduceus, ou então estava lá de mão dada com o Império Romano. Então as pessoas tinham dificuldades. Mesmo Maria e José, que eram camponeses, embora que José era um carpinteiro, mas era camponês. Quando foram lá ofertar no templo, a oferta dada pelo primogênito, quando Jesus nasceu, eles levaram ofertas para o templo de família pobre. Jesus era de família pobre. Está entendendo? Então, as pessoas se preparavam. E aconteceu ali que, nesse casamento, o ingrediente principal, que era o vinho era o café deles lá. Tudo era com vinho. O café da manhã tinha o pão e tinha o suco de uva. O almoço tinha o vinho. À noite tinha. Então, era a parte cultural dele, o suco de uva. E aconteceu que acabou. Eu não sei se ali faltou planejamento. Tinha música ali? Tinha música. Tinha convidados? Tinha convidados. Quem sabe tinha cantores ali. Mas faltava o quê? O suco de uva, faltava vinho. Tinha até comida, mas faltava vinho. O vinho na Bíblia ele é muito importante. Ele é associado à alegria. É claro que o vinho desmedido, fermentado, com teor alcoólico, ele traz a embriaguez. Mas na Bíblia, o vinho, ele é visto como alegria. Até a palavra de Deus, ela é comparada ao vinho, não ao vinho misturado, ao vinho que trazia alegria, porque vinho era sinônimo de alegria na vida de um judeu.
Aí que está. Eu posso estar, por exemplo, agora exemplificando para o dia de hoje, eu posso estar em uma igreja onde tem cantores, tem músico, tem até umas coisas bacanas. Mas se não tiver alegria em mim, nada vai estar bom. Você pode ir de igreja para igreja, você pode ir para cá, para lá, para cá, para lá, vai faltar. Porque está faltando o quê? Alegria. Está faltando esse vinho da alegria. Quando faltou o vinho, que culturalmente trazia alegria para aquele povo, o pessoal se preocupou, os pais do noivo, da noiva se preocuparam. Maria, que certamente era muito próxima desta família, se preocupou. Ela foi até Jesus e disse: olha, acabou o vinho. Tipo assim, tem gente chegando, e nós estamos no meio da festa. E agora, o que vai acontecer com os noivos? A tristeza dos noivos de não receber bem os seus convidados. E quando a gente fala que o vinho acabou, a gente começa a entender a preocupação, né, em relação à cultura daquele povo. Mas se eu trazer para os dias de hoje, se me falta vinho, alegria, contentamento, prazer nas coisas de Deus, gente, faltou tudo. Está aí, faltou. Por isso que na psicologia tem essa questão da autoestima, não é mesmo? Que a pessoa está lá embaixo, e se ele estiver muito baixo, ele vai para a depressão. Se alguém falar para ele assim, uma pessoa que está muito baixo, muito para baixo: olha, você foi sorteado e acabou de ganhar $1 milhão, a pessoa fala assim: deixa aí. Porque aquilo o quê? Você pode contar uma piada para a pessoa, você pode tentar elevar a pessoa, mas aquilo foi embora, aquilo se esvaziou. E quando falta o vinho, que é sinônimo de alegria em nossas vidas, gente, é preocupante. Porque quando zera o estoque, só Jesus para vir transformar esse negócio. E às vezes tem vida que não adianta, só Jesus para transformar ali. Só Jesus pode entrar naquele ambiente íntimo, particular, porque ali tinha 2 famílias, era um ambiente íntimo, particular, de pessoas próximas, que faziam parte do contexto da festa. E ali Jesus teve que entrar, porque o que era sinônimo de alegria para aquele povo naquela festa esvaziou. O odre e os jarros se esvaziaram. Água até tinha, mas não tinha vinho. Daí todo mundo, e agora? Vamos falar com Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Qual que é o nível de alegria que está aí? Se nem fazendo cócega você dá risada, está feio o negócio. Quando falta alegria, é porque às vezes esvaziou o negócio, zerou, acabou. Daí, aí que está a preocupação, quando zera mesmo o tanque, quando zera mesmo essa questão da alegria. E olha que a alegria, gente, é uma evidência do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, alegria. Mesmo Tiago fala o seguinte: irmãos, tem de grande alegria quando estiver passando luta. Quando a alegria está na vida de uma pessoa, mesmo na luta, mesmo na prova, ele ainda, eu creio, eu sei que Deus pode. Daí vem a pergunta: por que acabou o vinho? Pode ter faltado aí o planejamento, ou então, quem sabe, alguém bebeu demais, sabe lá. O que aconteceu ali é o seguinte: faltou algo primordial naquele casamento. Todo mundo estava ali participando, música, dançando, mas ninguém estava olhando, sabe o quê? O vaso onde tinha vinho.
ninguém estava percebendo que o estoque da alegria estava indo embora. Às vezes tem tantas distrações nas nossas vidas que a gente não percebe que o real sentido de ser cristão, ou de estar dentro do propósito de Deus, é outro. Daí a gente fica procurando mecanismo. Ali tinha a festa, Darlan, tinha cantor, tinha gente tocando, tinha convidados, tinha muito movimento, tinha até comida. Mas o que não tinha ali era vinho, sinônimo de alegria. Você pode ir para a melhor igreja, com orquestras suntuosas, poltronas almofadadas, liturgias extraordinárias, aqueles painéis de LED, que parece que você está entrando numa outra dimensão. Pode tudo, mas se você não olhar o estoque do vinho, pode ser uma armadilha, porque todo mundo estava dançando, todo mundo estava celebrando, mas ninguém estava prestando atenção. Aí que está. Você está prestando atenção no teu estoque de vinho? Você acha que não pode ter muito entretenimento, muitas falas, muitas vozes, muitas luzes, muitos confetes, muitos jeitos de ser cristão? E de repente alguém vai falar: ei, acabou o vinho. Aí a tristeza chega, bate a porta, e o real sentido de ser cristão, ou de uma pessoa no propósito de Deus, se esvazia. A gente não percebeu que o real sentido da vida foi se perdendo, enquanto que a gente foi participando de outros entretenimentos. Porque o primordial da festa ali, trazendo aqui como alegria, culturalmente dizendo que era o vinho, acabou. E ali o povo só foi tirando. Talvez as pessoas bem próximas foi percebendo, nem quem estava no entretenimento não percebeu. E vai tirando, e de repente acaba o negócio. Às vezes a gente precisa tirar os olhos dos convidados, tirar os olhos da música, tirar os olhos dos entretenimentos, e a gente tem que voltar os olhos para aquilo que efetivamente vale em nossa vida. E vinho é sinônimo da palavra. O vinho adulterado na Bíblia é a heresia. Você vai achar em Apocalipse, por exemplo, uma mulher deitada sobre uma besta, um animal feroz, feio, e ela com o cálice na mão com vinho, dizendo que foi o vinho misturado, o vinho da heresia que contaminou os povos da terra. Vinho é sinônimo de Bíblia. Vinho é sinônimo de alegria que vem somente pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus promove isso em nossa vida. Ninguém estava olhando e de repente acabou. E a gente pode ir para a vida espiritual. O primeiro amor de Cristo pode acabar também. Alguém lembra do seu primeiro amor com Cristo? Quando uma pessoa vem para Cristo, não sei, todos aqueles que vieram para Cristo, quando uma pessoa vem para Cristo, que ela tem um encontro com Cristo, gente, aconteceu algo aqui, e você quer ficar cantando. Eu me lembro quando eu vim para Cristo com 17 anos de idade, minha irmã me deu uma harpa, eu ficava o dia inteiro cantando da harpa. Nós abrimos este culto. Daí ela me deu uma Bíblia de bolso, mas cheirava. Aquela Bíblia cheirava. Nossa, porque lá pertencia a mim. Daí você vai para a igreja. Às vezes tem Pedro, Tiago e João e o pastor lá.
e você cantando desafinado. Maravilha. Aqueles bancos duros, quantas vezes eu fui na igreja onde me converti, tinha um banco tão duro e felpudo, que as poucas calças que eu tinha, rasgava tudo, puxava o fio. O chão era de vermelhão. Quem lembra do vermelhão? O microfone, gente, era um microfone, que misericórdia. E o pedestal dele era dentro de uma lata de cera com concreto, telha brasilite, nenhum calor danado, aquela hélice jogando ar quente de 60 graus, e você, glória a Deus, glória a Deus. Primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Quem entende a cabeça de alguém no primeiro amor? Se você levar isso para o campo da paixão, quando gosta de alguém, daí você fala, poxa, você pode conversar com uma pessoa 10 horas, 10 minutos, porque você quer estar perto, não é mesmo? Este primeiro amor, esta alegria pode ir embora. Daí aquilo que nos movia, que nos arrastava, que nos levava, e a gente não estava aí para nada não, gente. Estava chovendo. Gente, lembra ali da Ivonete contando lá quando ia para a igreja? Eu peguei um pedaço disso só, né? As pessoas iam para a igreja chovendo, ia descalço, ia com sapato, o outro colocava a praia, chegava na igreja, lavava os pés e vão para o culto. Estava chovendo, chegava molhado na igreja, e a pessoa falava, Senhor, te dou graça por estar neste culto, estou ensopado, mas valeu o preço, Senhor. Hoje a pessoa, para vir no culto, está frio, vou para o Netflix. Tem gente que até torce para que chova na hora do culto. É a alegria que foi embora. O amor é algo extraordinário. Quando duas pessoas se amam, pode morar até num quartinho sem porta, porque há cumplicidade. E diz o texto aqui que vinho é alegria, culturalmente dizendo, vinho era alegria lá. Para nós aqui, vinho é alegria no Senhor, só pode ser promovido por Deus. E nós somos este odre, esse vaso que recebe esse vinho, esse suco de uva. Mas o vinho acabou, todos estavam na festa, e quando o vinho acaba, ninguém teve uma ideia para resolver o problema. Daí começou o zum, zum, zum. Acabou o vinho. Você ficou sabendo? Acabou o vinho. Ei, fiquei sabendo que acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou. E a estatística aumentando, mas ninguém para dizer como vamos resolver o problema do vinho. Gente, resolver problema é para poucos. Agora, você sabia que acabou o vinho? Tem muita gente que aponta, muita gente que está entendendo, porque é fácil falar, acabou o vinho, mas e a proatividade, e o caminho do realizar, do fazer, do trazer uma alternativa, de repor? E tem mesmo isto. Falar dos erros, por exemplo, daquela festa, eu acho que foi fácil para alguns, porque eles viram que estava faltando. Agora, falar dos erros das pessoas, apontar o dedo, é muito fácil. Difícil é acreditar que Deus pode trazer transformação. Está entendendo? Apontar é uma coisa, acreditar na transformação é para poucos. Tem gente esperando que você caia para dizer, eu não disse que não era bem isso. Tem gente esperando para tentar justificar os erros dela a partir do seu. Só está esperando.
esperando o vinho acabar. Só está esperando sua queda. Só está esperando sua queda. Porque tem gente que não para em pé e fica torcendo para que alguém caia, para justificar a falta de alegria deles. Esse é um mundo cruel, duro. E acabou o vinho, e todo mundo ali dançando ainda, né? Acabou o vinho. Acabou o vinho. Daí a Maria se preocupou, falou: acabou. E ela era próxima daquela família, com certeza, morava perto. Foi até o filho e falou: filho, acabou o vinho. A gente não sabe os bastidores, se Jesus falou para Maria que ele iria começar o ministério dele ali. Mas Maria foi para o filho dela, o mais velho, o primogênito dela. Tipo assim, ajuda. E Jesus responde: ainda não é chegado o que? A minha hora. Tipo assim, mãe, na hora certa. Às vezes, Deus olha a falta de planejamento na nossa vida e contempla tudo isso. E às vezes Ele deixa zerar tudo. E quando zera tudo, Ele entra em cena, dizendo: agora é a minha hora. A pior coisa na vida de alguém é quando a pessoa sabe que zerou, que acabou. Quando a gasolina está no vapor, como é que chama lá? Não, mas bem já no fundo da reserva, como é que é? No vaporzinho. E a pessoa sabe, e não quer que Jesus mude. Mas Jesus, Ele aparece no momento em que a gente deixou de olhar o que deveria olhar no curso da vida. Agora a gente descuida do amor, descuida de muitas questões de cristãos que somos, da palavra, da oração, da fé, e de repente a gente vai vendo entretenimentos e zera. Deus olha isso. Mas mesmo Deus vendo tudo isso, Ele coloca diante de nós a possibilidade dele transformar o nosso fracasso, a nossa tristeza, a nossa depressão em uma nova alegria. Deus quer dar isso para você. Ele quer transformar isso. Não é remendar. Deus não remenda. Jesus não pega 1 litro de suco de uva e põe dentro de 10 litros d'água, para parecer que Jesus não põe água no feijão. Jesus, Ele transforma. Jesus não é borracheiro, Ele não remenda, Ele faz de novo. Ele não vai remendar a sua vida, Ele vai te dar novo. Ele vai transformar e trazer o novo. Ele não remenda o velho para dizer que é novo. Será que Jesus tinha dinheiro para comprar ali suco de uva? Gente, aquelas talhas, se você somar toda ela, vai dar mais ou menos 500 litros de água. Era comum nas casas, ou eles locarem, ou então casas de classe média alta, ter como se fosse um tanque, né? Um espaço, um jarro grande. Os viajantes chegavam e ali utilizavam dessa água para lavar as mãos e os pés. Não pense que os judeus na época tomavam banho todos os dias. Por isso que tem os antigos que falam: gente, hoje é sábado, o banho é reforçado. Isso aí é de cultura judaica.
Então tinha que ter essa água para purificação, está entendendo? E aconteceu que Jesus pediu para que juntasse água ali, naquelas talhas. E Jesus então transforma aquela água, mais ou menos 500 litros de água, em um vinho de excelência. E Jesus volta a trazer a alegria para os noivos e para as famílias e para os convidados. Só Jesus pode transformar, gente. Ele transformou a água em vinho. Escute uma coisa, vou repetir: Jesus não põe água no feijão, Jesus não faz milagre desse jeito, remendando. Jesus, ele não é um Deus de jeitinho, ele transforma mesmo. E ele não transforma meia boca. Quantos Jesus transformou aqui? Quero falar para o diabo: Jesus não transforma vidas meia boca, ele transforma mesmo. Quem diz que você foi transformado meia boca, repreenda em nome de Jesus. Você pode ter altos e baixos na vida, mas Jesus não transforma meia boca. Ele dá uma identidade, ele adota, isso nós ouvimos ontem, ele nos faz filho. A gente pode ter altos e baixos, mas uma vez que ele adotou, ele não deserta mais. Ou ele transforma uma pessoa, ou ele cura, e assim por diante. Ele não é um Jesus de jeitinho, ele não põe super bonder. Então, quem te viu na velha criatura, te viu, porque agora você é nova criatura em Deus, transformada. Aquela pessoa morreu, Jesus fez outra. Entenda isso, aquela pessoa morreu. Quem quiser ressuscitar a sua velha pessoa, repreenda em nome de Jesus. Você é outra pessoa. Você poderia ser uma água até contaminada, mas você agora é a alegria do Senhor nessa terra. O Senhor tem alegria através da sua vida. Onde o Wellington falou, nós somos feitura do Senhor, nós somos a poesia do Senhor. Daí Jesus transformou água em vinho a partir da água que tinha em casa. Jesus disse o seguinte: tem água aí? Tem água aí pelo menos? Tem. Água tem bastante. Então traz a água aqui. O importante é ter pelo menos alguma coisa para apresentar para Jesus. Ele quis transformar a água em vinho, mas a água tiveram que levar até ele. E levaram a água até ele. Às vezes, o que Deus quer fazer em nossa vida, de transformação, a matéria-prima não está longe. A matéria-prima está no quintal de casa. Jesus fala: tem água aí? Tem água, tem. Então traz aqui. De repente, se Jesus perguntasse: tem vinho aí? Tem alegria aí? Não tem não, acabou, zerou. Mas tem água para que eu possa transformar em vinho? Isso tem até demais. Traz. O importante é a gente ter a coragem de levar alguma coisa quando ele pede. A gente tem que levar para ele aquilo que é improvável. A água não resolveria o problema da alegria ali, porque o povo queria vinho. Mas eles levaram a água, que era improvável para trazer alegria. Mas ele transformou aquela questão improvável em coisa provável, que o povo bebeu e falou: nossa, os noivos guardaram o melhor vinho para este momento. Por que vocês guardaram o melhor para agora? Não.
A gente não tem melhor nenhum, gente. A gente não tem nada. O que difere cada um de nós que está aqui nesta noite é se a água que você tinha, você permitiu que Jesus transformasse em vinho. É isto. Eu tenho que pelo menos levar para o Senhor essa questão do improvável. Senhor, está aqui. Não tem alegria mais, está faltando. Minha vida está de ponta cabeça. Meu mundo virou. Está um giro danado. E quando eu fui perceber, a alegria foi embora, a verdadeira alegria. Porque a alegria do mundo passa, gente. Passa mesmo. Você tem que viver as alegrias da vida, mas passa. Mas a alegria de Cristo permanece para sempre. E diz a palavra de Deus que eles levaram a água e Jesus transformou. A gente precisa colocar diante de Jesus o improvável, o que restou. Porque o cochicho já é grande, o falatório já é grande, mas eu agora só me resta levar para o Senhor, para que Ele possa transformar. Eu tenho que ter pelo menos esta fé, esta obediência. Então aqueles homens foram obedientes, levaram até Jesus a água. E Jesus disse o seguinte, enchei as talhas. E encheram, está escrito aí, encheram até a boca. Lotaram as talhas, mais de 500 litros de água. Encheram de água. E Jesus transformou toda aquela água em vinho. Jesus não está pedindo um pouquinho da sua, sabe, desse improvável que você carrega. Ele está pedindo que você traga tudo, mas traga toda a miséria, traga tudo, não esconda nada, dá uma fuçada lá, enche estas talhas do improvável, mas enche mesmo, enche com toda a raiva, enche com toda a miséria, enche com tudo que, sabe, a vida proporciona, e fala, Jesus, está aqui. Se o Senhor vai trazer alegria, aqui não tem nada. Aqui não tem alegria. Para que o povo espera, para que as coisas aconteçam, aqui não tem nada. Mas eu trouxe tudo. Daí a pessoa leva tudo. Daí quando a gente não tem mais nada de nós, Ele transforma aquela água em toda a alegria necessária para que a gente possa viver vida cristã. Aí que está. A gente precisa ter coragem. Não tenha medo da sua história. Não tenha medo das suas desilusões. Não tenha medo de voz que te condena. Porque o mundo está cheio disso. Se você abrir a internet agora, está lotado disso. Se você pensa que muita gente te ama, se você fizer isso assim, fique feliz. Porque neste mundo você presta enquanto serve. Quando não servir mais, o mundo descarta. Aquela festa estava preste de uma condenação, porque culturalmente dizendo, aquilo era ruim demais. O momento mais feliz daquele casal poderia se tornar no momento mais crítico, de muitas falas, muitas vozes, e que marcaria a vida a dois. Jesus então, uma vez que ele foi convidado, ele transformou tudo aquilo no provável, na alegria necessária que encantou todos, os noivos, as famílias, o mestre-sala, todo mundo. Mas eles levaram toda a água necessária para ser transformado, ou seja, tudo que coube na talha. Às vezes as pessoas querem que Jesus transforme sua vida,
mas vem aqui na frente com conta-gota, com uma garrafinha de 200 ml. Jesus fala o seguinte: enche a talha, filho, enche até a boca, ponha tudo diante de mim e deixa eu transformar esse negócio. Traz tudo, traz mesmo, porque é isso que Deus faz. Porque se Deus ficar remendando a nossa vida, não faz sentido. Deus não é um Deus que remenda, Deus não é um jeito que dá jeitinho, Deus não põe água no feijão, Ele sustenta todos. Multiplicação dos pães, multiplicou, todos foram saciados, e ainda sobraram 12 cestos. Esta é a alegria. Agora, como é que a gente faz para encerrar? Para Deus resolver tudo isso? Obediência. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Deixar Jesus transformar o que precisa ser transformado. E quando Jesus transformar, não pesque de novo o seu passado. Esqueça, você morreu. Você agora é uma nova criatura em Deus. Acabou. Eu me lembro uma época que uma pessoa de um determinado local, que mandava em determinado local, chegou para mim e falou: não sei o que, você não sei o que, me ameaçando. Ele era lá do crime, me ameaçando. Eu falei: rapaz, eu já morri, tem 30 anos, você está falando com um cara morto. Ele olhou para mim e falou: tá louco, tá louco. Você já morreu, você já foi. Se Jesus transformou aquela água em vinho, já era. Você é vinho, você é a alegria do Senhor nessa terra. Você é uma nova criatura. Você pode ter altos e baixos, mas pessoa transformada. Agora, o que você precisa fazer é pegar essa água, trazer para Jesus transformar. E olha, a água está no quintal da tua casa, não está em outro lugar não, está no quintal da tua casa, está dentro de você. Pega isso e traz para o Senhor. Se você ficar mostrando para os outros que acabou o vinho, gente, eles só vão acrescentar o quê? A gente só precisa entregar para quem pode mudar, Jesus. E a pessoa vai até Ele e Ele transforma. Acredita, Ele continua transformando a água em vinho. É em nós. Parece que a gente é o povo mais sofrido da terra. Ou está no deserto, na prensa, na moinha. A gente só está na luta, na guerra, na dor. Não. Deus nos transformou para ser a alegria dEle. Se Deus se alegra a partir das nossas dores, não teve transformação em nós. Agora, Ele se alegra em nós, porque Ele nos transformou. E nós temos esta alegria no Senhor. E nós somos a alegria dEle, feitura dEle. Ficamos em pé. Eu quero orar por você. Você que quer colocar aqui, toda a água, toda a sua história, tudo diante do altar. Vem aqui receber esta oração. Se você quer um novo tempo na sua vida, não tenha medo. Esta oração que nós vamos fazer é a oração da transformação. Para que Deus transforme o improvável que você carrega aí para algo que de fato vale a pena para Deus e para a sua vida. Eu quero fazer esta oração. Se você quiser vir à frente, venha. Estenda as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça, misericórdia. O Senhor nos adotou, ó Pai, nos fizeste teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado. Senhor, o Senhor é aquele que entra em nossas adversidades, também em nossos fracassos, nossas limitações. Senhor, nós colocamos diante da tua presença, Senhor, todo o nosso eu,
toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa historicidade, nós colocamos diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, nessa talha, tudo, Senhor. Senhor, todo limite, tudo que essa talha possa caber, Senhor, nós colocamos tudo aí dentro. Estas vidas que estão aqui diante deste altar, Pai, que o Senhor possa agora entrar com providência e transforma, Senhor. Transforma, Senhor, trazendo alegria, contentamento, sonhos, projetos, novidade de vida, esperança, fé, confiança, tudo que provém do Senhor. Faça isso, Pai. Senhor, no mais íntimo do coração, Pai, vai nesta sala, Senhor, entra com providência, transforma, traz, Senhor, esta ação transformadora, Pai, porque esta é a Tua vontade em Cristo, transformar vidas, ó Pai, que haja um novo, que haja, Senhor, uma renovação total, uma regeneração, Senhor, total, porque Tu não és um Deus, ó Pai, que conserta, Tu és um Deus que faz de novo, traz de novo, Senhor, esse vinho, esta alegria, Senhor, esse contentamento, Senhor, esta paz, esta segurança, esta certeza, convicção nesta verdade. A Tua palavra é a verdade e nela nós cremos, e nela, Senhor, nós, ó Pai, nos lançamos e obedecemos, Pai. Nós pedimos isso e entramos em acordo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, aplauda o Senhor. Deus te abençoe.